vamos falar dessa pessoa, que é o destaque da nossa edição, inclusive, de hoje, que é, aliás, que semana para o ex-juiz Sérgio Moro. Agora ele está sendo atacado, Eduardo Bolsonaro, Malafaia, vou depois até pôr aqui o vídeo, ele está sendo chamado de traidor. Mas o pior de tudo é que o processo de cassação que ele enfrenta no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, são duas ações, inclusive uma do PL, Partido do Bolsonaro, o PL do Paraná entrou com ação, junto com a Federação do PT, PSOL, PV, contra, né, o mandato do senador, porque... Deu problema aí? Deu problema aqui, tem alguém entrando, chegando aqui, desconcentrando aqui. Mas olha só, então ele está enfrentando essa ação, né, por abuso de poder político, econômico, por conta da pré-campanha, onde o teto de gastos era de 4 milhões de reais, e ele gastou quase 7 milhões de reais, e juristas, especialistas, acreditam que ele deve ser cassado. E olha só o que nós temos aí de novidade nesse caso. O Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, deu nesta quinta-feira, ontem, um parecer favorável à cassação da chapa e a decretação de inelegibilidade do Sérgio Moro e do seu suplente Luiz Felipe Cunha. De acordo com o parecer, a responsabilidade pessoal dos senhores Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha encontra-se solidamente comprovada através da participação direta de ambos nas viagens, eventos e demais atos de pré-campanha, frisando-se que, ainda que apenas o primeiro investigado tenha figurado em destaque e apresentando-se ao público como pré-candidato, o segundo investigado o acompanhou por toda a trajetória política, inclusive na condição de advogado. O que aconteceu? Antes de ele se candidatar a senador, todos devem lembrar, o Sérgio Moro fez campanha como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. E olha só a conclusão da Procuradoria. Diante de todo o expêndido, né, neste parecer, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, aí põe os números, a fim de que se reconheça a prática de abuso do poder econômico com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação da inelegibilidade do Sérgio Moro e seu suplente. Ou seja, o ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive esse é um dos que aparecem mensagens, né, no WhatsApp flagradas, né, pelo... picotando o áudio. Tá picotando? Tá picotando para mim, não sei. E vamos dizendo aí no chat, para mim aqui parece que tá tudo normal. Então, assim, é mais aí uma situação complicada para o ex-juiz, que pode aí acabar sendo cassado, né, Felipe? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Hoje a gente está aqui... hoje está com problema de áudio, porque eu estou ouvindo você picotadamente. Mas deixa eu falar sobre o caso do Sérgio Moro. É normal. Qual é especificamente o número-chave, né? A campanha para senador no Paraná, Adri, ela prevê que um candidato ao Senado, majoritariamente, que é um cargo majoritário, possa gastar no máximo 4,4 milhões de reais na campanha. Tá? O PT, a federação, né? O PT, PV, PCdoB e o PL entraram com uma impugnação da chapa porque se gastou muito mais na pré-campanha e na campanha. Vamos lembrar que o Sérgio Moro era candidato a presidente da República, desistiu de ser candidato a presidente e foi candidato a senador pelo Paraná.
O que apurou o Ministério Público Eleitoral do Paraná? Que o Sérgio Moro gastou quase 7 milhões de reais, muito acima do teto, que é de 4,4 milhões de reais, o que caracteriza, obviamente, abuso de poder econômico. Aí estão os dados, é esse o fato. Então, o Marreco vai ser cassado por abuso de poder econômico. O Ministério Público Eleitoral, então, manifesta a procedência e a cassação, procede pela incassação e pela ineligibilidade. O que vai acontecer agora? Vão haver as alegações finais da defesa já ocorreram, mas a defesa vai tentar provar, essa é a última, o último suspiro da defesa, que desses 2,5 milhões a mais que ele gastou, na verdade são gastos que não interferem, segundo a defesa, na campanha, não convence o eleitor, são gastos com segurança privada e outras coisas. Mas mesmo que sejam, eles têm que estar computados, porque está na lei. Então, a defesa não vai ter muito mais o que fazer. Bom, essa decisão vai ficar, então, para janeiro, final de janeiro do ano que vem. Provavelmente, o Moro deve ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e mesmo que não seja, Adri, cabe recurso ao TSE. E aí, como a decisão vai ser em janeiro, ainda no primeiro semestre, isso é julgado no TSE, o que é muito importante. E por que é importante? Porque no segundo semestre muda a configuração do atual TSE. O TSE que tornou Bolsonaro inelegível vai ter essa configuração até o primeiro semestre. No segundo semestre muda. Então é importante que esse caso chegue ao TSE ainda no primeiro semestre. E, Felipe, você acha que o Sérgio Moro votou a favor da nomeação do Flávio Dino? A pergunta que não quer calar, porque tem extremistas achando que ele votou sim a favor do Flávio Dino. Um deles é Malafaia, Eduardo Bolsonaro, todos estão dando recado e chamando o Sérgio Moro de traidor. Para dizer a verdade, Min não sabe, Min não tem ideia, mas Min fica muito surpreso que Sérgio Moro saiba ler e escrever. Isso fica que ele trocou mensagens ali. Isso, para mim, Min ficou surpreso. Mas a verdade é que o Sérgio Moro é também um traidor profissional. Ele vai para o lado que mais interessar para ele. Lembra que ele saiu do Ministério da Justiça, né, criticando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal, o que é verdade, queria colocar os seus para proteger os filhos, né? Saiu atirando do Ministério da Justiça. E aí o que ele faz no segundo turno da eleição? A gente vê o Sérgio Moro como assistente de palco no debate da Globo. Assistente de palco, não é qualquer coisa, não. Só tem 2 pessoas que podem subir ao palco no intervalo do debate. Subiu o Marqueteiro e o Sérgio Moro. É inacreditável, Rodrigo. É inacreditável. É um sujeito que vai e volta o tempo inteiro. O Marreco não merece a menor confiança, então realmente não dá para saber. Ele pode muito bem ter ido lá, beijado a mão do Flávio Dino para tentar ser salvo de alguma maneira e no final ter votado contra o Sérgio Dino, o Flávio Dino. Ele, diante desses ataques que ele está recebendo da extrema-direita, bolsonaristas, né, que estão acusando ele de traição, ele fez um tweet ontem dizendo: não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas com o apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores digo: não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além das ameaças do PCC, fazem-me agir nesse momento com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho, tudo de forma a preservar minha independência. Nada disso, porém, contradiz a minha lisura e as bandeiras que sempre defendi e continuarei defendendo no Senado. Nessa linha, hoje, com meu voto, derrotamos o governo e restabelecemos a desoneração da folha de salários e o marco temporal. Foram 2 derrotas, né, ontem, Felipe. Além de termos conseguido derrubar outros vetos de Lula, sou oposição e seguirei lutando contra esse governo. Outras vitórias virão e serão crescentes. E tudo isso, né, além dos flagras do celular, né, sugerindo, onde o Mestrão sugere, né, pede para ele não divulgar o voto, o que causou muita, né, viralizou, foram as fotos cordiais
em que ele cumprimenta educadamente o ministro Flávio Dino. E teve, pela primeira vez, eu concordei com alguma coisa que o Sérgio Moro falou, né? Que é que a gente precisa ter civilidade, gente. Não é porque o cara são inimigos, adversários políticos, não são inimigos, não podem ser inimigos pessoais. E o bolsonarismo, né, a prática dos políticos bolsonaristas, elas são muito, assim, muito de ataque, né? Então ele vai lá, grita com as pessoas, é uma prática ali muito agressiva, né? Eles têm uma estratégia de agressividade, né, Felipe? E o Sérgio Moro, como eu disse, pede pacificação, civilidade, e o Flávio Dino responde concordando, exatamente. Não é porque somos adversários políticos que a gente tem que ser inimigos pessoais, né? Eu concordo com essa frase, mas eu estou também com o que a Olivia está dizendo aí. O Moro é mais falso que nota de R$3, Olivia. Também concordo. E o Moro tem, claro, além de ser falso, mais falso que nota de R$3, tem as suas famosas incapacidades. Aliás, é um dos temas que vou tratar no quadro Tomando os Memes de Produção, dessa incapacidade cognitiva do Moro, que já ficou famosa. Então, talvez em alguns momentos, Dri, olha bem o que eu vou falar, não estou isentando o Moro de culpa, mas em alguns momentos ele também nem sabe o mesmo que faz. Ele não mede muitas consequências. É claro que a gente tem que ter civilidade, mas ele sabe também que toda essa civilidade seria interpretada nas hostes bolsonaristas como um ato de subserviência ao ministro Flávio Dino. Então, mesmo aquele abraço que ele vai dar lá, que eu concordo com ele e contigo, é um ato de civilidade, não é para as hostes bolsonaristas. E aí ele sofreria a represália que está sofrendo hoje. Esse marreco, ele não tem a cognição adequada para interpretar os fatos, e nem muito menos a simbologia dos fatos. Esse é um fato notório que a gente vê o tempo todo. O Reinaldo está falando, Dri, ele é inimigo do povo. Sim, com certeza. Tanto é que ele já disse nessa fala, nessa nota que eu li, ele dizendo, né, que votou contra a desoneração, contra, né, os vetos do marco temporal, que são medidas totalmente antipovo, né, pró grande capital, né? Então, isso com certeza. A única coisa que é a civilidade, eu acho que, tá, né? A gente vê nas comissões aí dos deputados uma agressividade tremenda, mas ele virou inimigo dos bolsonaristas, dos extremistas, e uma das pessoas que gravou um vídeo atacando foi o pastor Malafaia, Silas Malafaia, que gravou vídeos pregando jejum contra a indicação do Flávio Dino. Então, assim, né, não deu certo o jejum do Silas Malafaia, argumentos bizarros de que, da linha do que a gente estava falando aqui, comunista no STF, né, uma coisa assim, né, ignorando todo o saber jurídico, político e toda, né, o currículo do Flávio Dino. Eu vou pôr um trechinho só para ouvir o Felipe, olha só, e para mostrar para vocês como agora eles decidiram atacar o Sérgio Moro também, olha só. Suado do Brasil, quem são os vendilhões da direita que traíram os cristãos? Preste atenção, as duas maiores bancadas do Senado é a bancada do PSD e do MDB. Tem outros, mas esses dois partidos foram fundamentais para que Flávio Dino fosse indicado como ministro do STF. Agora, veja o lixo e a escória da política. Como é que partidos da direita votam a favor de um comunista, marxista-leninista para o STF? Como Judas, que traiu Jesus por 30 moedas, essa gente se vende por cargos, por ministérios e estatais. É o fundo do poço da imoralidade e da falta de caráter na política. Ou seja, ele já está colocando quem como, né, traíra e tal. Pôs até a fotinho lá do Sérgio Moro, a foto que viralizou do cumprimento cordial entre o Dino e o Sérgio Moro. Felipe, o que você acha desse vídeo aí, hein?
Olha, é o seguinte, eu sei que o Malafaia instruiu seus fiéis a fazerem um jejum. Eu não sei se ele, Malafaia, também fez o jejum contra a indicação. Mas se ele fez, o meu conselho é que ele continue em jejum até o Dino sair de lá. Esse é o meu conselho para o pastor Malafaia. Vai fazer muito bem a ele e para o país se ele continuar em jejum até o Dino sair do Supremo Tribunal Federal. É meu conselho para ele. Segundo ponto, agora bem sério, Dri. O sujeito como o Malafaia, que manipula os fiéis, ele não é só desprezível, ele é um sujeito que está na ilegalidade. Isso que ele faz é crime. Esse tipo de manipulação tem que ser punido. No mínimo é o artigo 171 do Código Penal. No mínimo. É no mínimo 171. Mas esse tipo... É isso que eu falo sempre aqui no programa, que a gente não pode colocar os evangélicos no mesmo balaio. Não dá para a gente generalizar. Porque há diversas denominações dentro das igrejas evangélicas, dentro dos pentecostais, dos neopentecostais, a gente tem sempre que diferenciar para não cometer injustiças. Mas a igreja deste Senhor, Malafaia não a igreja, mas este Senhor, este falso pastor, precisa ser denunciado e punido pelos crimes que comete. E isso não tem nada a ver com os fiéis que são enganados por ele. Eles só precisam ser alertados de quem é esse falso pastor. E pode começar da seguinte maneira: fiéis de Malafaia, o seu pastor fez o jejum? Cobrem dele ou ele ficou no churrasco no final de semana. Essa é a minha sugestão. Muito bom, Felipe. É isso aí, tem comentários aqui da galera. A Graça Matos, Jesus Cristo comunista, graças a Deus. Um beijo para a Graça aqui de Santos. Gabriel Santa Rosa mandou um super sticker. Muito obrigada. A Terezinha Marques, mas isso lá no Paraná não é contra o Marreco. O pior é que a República Fascista do Paraná quer eleger a Michelle, que já aparece como favorita nas pesquisas. É inacreditável, né, gente? Mas nem do Paraná ela é, né? Mas isso também não importa mais, né? Sirene Oliveira, e o ministro Fávaro, que votou contra o veto do Lula, não vai ser demitido? Já pensou que ele pode também ter votado contra Dino? Pois é, ele foi liberado, né, para votar no Senado. É complicado, né? Olha só, a novidade aqui, o Rovai vai entrar, vai fazer o Fala Rovai, depois na sequência a gente vai receber o Caseiro, e aí na sequência eu deixo o Felipe com o nosso quadro das sextas-feiras, tomando os memes de produção. A gente vai remarcar com o juiz federal Edevaldo, que estava com a conexão bem complicada hoje, então a gente remarca com ele para ele vir aqui conversar novamente conosco. Rovai, bora receber com um novo diferente hoje. Olha só, quem esperou vai ver de chapéu. Felipe, da turma do chapéu agora, Felipe. Cara, essa cirurgia plástica ficou ótima. Ó. Ele ainda está um pouco... Olha aí, de chapéu. Antes fosse, ainda tá, meu olho ainda tá zoado. Mas faz parte do jogo. E aí? Eu estava ouvindo vocês aqui, o Felipe está fora do ar? Não, tá não, estou aqui. Vindo aqui. Eu acho que a Michelle não segue a idade. Eu tenho falado isso. Eu acho que no fim eles vão dimensionar, por menor que seja o risco, ele existe. E aí ela entrar no jogo lá no Paraná, além de eles criarem um rompimento total e absoluto com o Moro, nesse caso, os filhos não vão curtir a ideia, né? E aí ela pode perder. Ela pode perder. Eu, se sou do PT de lá, faço um acordo com um cara conservador para derrotar ela. Não boto a Gleice na disputa. Falo, não, vamos disputar com um conservador. Sei lá, entendeu? Fecha um acordo ali e um cara de direita sólida, pelo menos, ou de centro-direita, ou de centro. Um cara de centro que fica com os votos todos da esquerda, pode derrotar a Michelle.
se não tiver muita... Então, assim, imagina que entre nós, não é um nome que eu gostaria, tá, Felipe? Mas se o PT apoia o Álvaro Dias, ele pode ganhar da Michelle. E tem outro dado também, Renato, que a gente esquece, que é o seguinte: o jeito que está andando, com o Tribunal Regional julgando no final de janeiro, provavelmente vai ser julgado no TSE lá para maio, junho. Né? Aí tem o recurso ao Supremo, que ainda deve, se der no primeiro semestre ainda, vai ser perto de julho, final de junho. Aí o que acontece? Eles marcam a eleição para o Senado junto com a eleição para prefeito. Vai ser uma eleição casada que vai ter uma outra configuração. Se marcar para prefeito, é 3 meses depois do julgamento. Só que para ser candidato, você tem que estar há 6 meses naquele domicílio eleitoral. O que significa que a Michelle teria que fazer esse movimento em abril. Antes do julgamento da cassação do Sérgio Moro, ela já teria que ter o domicílio eleitoral no Paraná. Ela teria que sinalizar para o partido que ela vai ser candidata. Então a campanha começa bem antes da cassação do próprio Moro. Entendeu como que esse jogo ele é mais complexo do que a gente imagina? Tá, aí eu estou contigo. Talvez eles não queimem esse cartucho Michelle Bolsonaro agora e deixem para a eleição no Senado, no Distrito Federal, com 2 vagas em 2026. Exatamente. E tem o seguinte, tem um candidato lá, o Paulo, alguma coisa, que perdeu para o Moro por um tantinho, que é um cara que tem condição de se eleger agora no repeteco sem o Moro, né? Que é do PL. Por que você vai tirar esse sujeito? Isso. Concordo, é isso mesmo.